Olá pessoal, é o seguinte, a respeito de uma correção que a gente precisa fazer, a gente está usando uma referência que eu passei para vocês, só que essa referência tem um problema. Quando eu desenhei, eu não é, esperava pela utilização pelo problema que poderia dar na utilização do Human IK com relação ao alinhamento do braço, tá? Então o que acontece? Pela referência, esse braço ele não está totalmente alinhado no eixo X, né? Alinhado horizontalmente. Então, quando a gente cria o esqueleto, para ele ficar alinhado 100%, a gente precisa modificar a malha desse braço, tá? Então, para isso, primeira coisa a gente certificar de que a simetria está ativada, né? Vamos esconder aqui o esqueleto. Quem já criou pode ou deletar ou criar uma nova cena, que eu acho mais interessante, porque se você cria o esqueleto e cria o rig, ele cria nodes na cena que podem gerar alguns certos problemas depois. Então, o ideal seria assim, exportar a seleção como OBJ, OBJ Export. Quem não achar o OBJ Export, é só vir aqui em Setting Preference, Plugin Manager e procurar pelo OBJ Export aqui, tá? Ele tem que estar ativado e deixa o auto load para ficar o tempo todo. Bom, exportou o OBJ e importou de novo. O que acontece? Você limpa a malha, né? Aqui, ó, meu boneco tá cheio de procedimentos, né? Que eu usei para modelagem. Então, vou deletar o histórico para limpar, mas mesmo assim é melhor exportar o OBJ e importar para garantir. E aqui já aumentei para ficar no tamanho do esqueleto, então já vou usar o Freeze Transformation. Aí zera o tamanho. Isso para não ter problema mais tarde. Bom, ativou a simetria, agora eu vou modificar a malha. Então eu tenho que modificar o vertex. Só que tem um problema, olha, eu já tenho a malha toda dividida. Então isso pode gerar um problema para eu modelar, né? Só que a gente tem um recurso que é o Soft Selection, tá? Clicando duas vezes aqui, você vê que a gente tem aqui Soft Selection. A gente ativa, deixa em Surface, não em volume. Por quê? O volume, se você aumentar a letra B e o botão do meio, a gente aumenta, diminui, tá? Se a gente aumentar aqui a malha e tiver uma parte para fora aqui, bom, aqui não vai dar para a gente perceber tanto, mas é sempre bom deixar em volume, tá? Não vamos perder tempo mais com isso. Então deixar em Surface, não em volume. Ok? Bom, deixando em Surface, a gente pode ir aumentando aqui, subindo essa parte do braço para alinhar no eixo X, tá?
Aí, com cuidado, né? Procurando sempre não deixar ele... A mão não tem problema ficar um pouco curvado, tá? É o braço que é importante. E aí, olhando pelo esqueleto, a gente já percebe o problema de colocar o esqueleto aqui é esse, né? Só que colocando ele numa layer, a gente consegue separar, travar a edição. Então, deixando em referência aqui, reference, a gente consegue não selecioná-lo, né? E aí selecionar só a malha. Bom, olha, eu estou com a simetria, já corrigi a minha malha aqui, então já posso dar continuidade no processo de rig, tá? Já podemos voltar pro modo normal, modo objeto, normal não, modo objeto. E aí continuar, que nem a gente, aqui eu criei um novo esqueleto, então a gente precisa refazer todo o processo. Então vou posicionar aqui o esqueleto, apertando a letra D, só para a gente mexer sem afetar os filhos, né, nessa hierarquia. Aqui eu posso rotacionar levemente, porque a perna dele já está meio aberta. A perna não tem problema você rotacionar. Os dedos aqui, no UMK você vai perceber que tem os dedos aqui, ó. Você pode escolher. Aqui a gente tem, deixa eu deixar aqui, ativando o raio-x do esqueleto. Bom, aqui ó, a gente tem todos os dedos, mas não há necessidade. Então eu vou tirar esse aqui, o dedinho, o indicador, deixar só o dedo do meio e o dedão. E aí sim, posicionar também. Letra F para centralizar a visão. F de frame. Né? Aí a gente posiciona também isso aqui só leva alguns minutos, tá? Não há problema. Se der algum problema para fazer, pode repetir o processo do zero, porque vocês percebem não é uma coisa do outro mundo, tá? Não é o fim do mundo se der errado, né? Pra gente fazer de novo. Aqui a gente pode rotacionar. E pronto, a gente já tem. Ah tá, tem só essa parte, né? Essa aqui, o braço precisa posicionar. Como eu já tenho posicionado a mão, então para não interferir, letra D, ou então insert, para posicionar ele aqui. Lembrando que ele tem que estar alinhado no eixo X, tá? Alinhado na vertical, na horizontal. Aqui ó, a gente pode visualizar cadê visualizar aqui a malha para a gente perceber aonde está o cotovelo, mais ou menos aqui mesmo.
para a gente posicionar direitinho aqui. Bom, posicionamos do lado esquerdo do personagem, a cabeça, ó, de deixar bem na base mesmo, porque aqui é o eixo de rotação da cabeça. Ok. Aí, ó, esse botão vai mirror left right. Então, espelhar da esquerda para a direita e o que está do lado esquerdo passa também a ficar do lado direito. Só que olha só, o quadril ficou lá em cima, né? Então a gente precisa mexer. Letra D, segura, desce aqui. A espinha também. Letra D, segura. Né? Aqui os pés, sempre pelo esquerdo primeiro. Vamos deixar ele levemente com o joelho dobrado. Ok. Aqui, bom, aqui pode dar problema. Sempre bom usar esse definition aqui para ver se tem alguma irregularidade, tá? Se a gente modificar alguma coisa, deixar esquisito aqui, como o braço mesmo, né? Ele vai acusar, tá? Então sempre bom olhar se está aqui. Ele tem que estar tudo verde aqui para prosseguir, tá? Bom, modificamos um pouco mais, então mesma coisa, esqueleto, espelhar, ok. Ok, daí vamos só ajeitar aqui a clavícula, né? Opa, mexi na rotação e não é. Ok, espelhar de novo. Ah, aqui ó, o pescoço. O pescoço tem que ser mais para cima, ele está muito para baixo. Aqui também. Aqui não precisa espelhar porque foi na espinha. Bom, daí vamos salvar isso, salva o projeto. A gente faz o skin. Ok, e aí na versão 2016 Extension 2 e na 2017 já tem esse botão aqui, ó, Create Control Rig, tá? Mas é a mesma coisa, que o comando que eu falei para vocês, Control Create Control Rig, aí ele já cria o rig e já deixa pronto, tá? Agora é o seguinte, ó, a gente está com problemas aí no skinning, né? Como eu já falei para vocês, esse trabalho é um trabalho meio chato de fazer, mas necessário. Então, para deixar ele correto, né? Para deixar ele para trabalhar no skinning, o interessante é o seguinte: você seleciona qualquer controle aqui do rig, aperta a letra S, cria um keyframe, letra S, criou um keyframe. Vamos lá para o frame 10, por exemplo, e aí a gente muda a pose. Pode fazer uma pose totalmente estranha aqui, porque nós precisamos testar o skin mesmo. Né, dobrando todo ele aqui. O braço também. A mão também.
até o dedão, mas o dedão é só para a gente ter uma referência. Esse braço aqui pode subir. Assim a gente vai percebendo todo o problema que a gente tem de skin, tá? E aí a gente vai corrigindo, ó. Paint Skin Weight, ok? Melhor, para não poluir a visualização, a gente esconde esses duas visualizações do controle aqui, dos controles do rig. E aí a gente vai corrigindo. Lembrando que a gente vai corrigir primeiro o lado esquerdo e depois aplicar o mirror também, tá? Hips, tal. O hips é o quadril. Sempre lembrando, ó, adicionando, tá? Eu estou adicionando o valor baixo, 0,1, para não ter uma mudança muito brusca na modificação. E aí é um trabalho mais de calma. Por que sempre adicionando? Como eu falei, a gente tem aquele recurso de normalização. Então, se você modificar diminuindo, né, o valor do skin aqui de cada osso, o que vai acontecer é que o que você vai diminuir, ele vai distribuir para o resto do esqueleto, isso aleatoriamente, então você não tem tanto controle. Então se você adicionar, por exemplo, entre dois ossos, né, aqui na perna e no quadril, você sempre mantém o controle de como ele está sendo modificado, tá? Então, aqui a cabeça a gente já também falou isso na aula. Na apostila a gente... E aqui, ó, você vai testando, né, como é que tá o skin, tá? Isso mexendo do frame 0 ao frame 10, de onde a gente criou o keyframe, tá? Eu criei esse keyframe usando esse auto keyframe, né? O que acontece? Quando a gente modifica, quando a gente tem esse auto keyframe, eu criei o primeiro, apertando a letra S, e no frame 10 eu só modifiquei e ele já criou outro keyframe. Isso porque está ativado esse auto keyframe aqui, tá? Mas nós vamos ver mais sobre isso em animação. É só para a gente ter como perceber as imperfeições de skin, tá? A cabeça, a gente já falou sobre isso na apostila. A gente tem que selecionar todos os vértices aqui e tal. Mas isso já... eu não vou nem ser repetitivo quanto a isso, tá? Se alguém tiver dúvida a respeito, me pergunta. Mas já tem lá, ok? Então é isso. Corrigir o braço. E aqui você percebe que o processo de rig é um processo simples, tá? Caso tenha algum problema, faz de novo. Procura deixar o rig pronto para executar o skinning, tá? Para corrigir o skinning, porque se você pega e corrige todo o skinning para depois fazer o rig e der algum problema, aí você vai ter que repetir todo o processo de skinning de novo. Então, deixa o skinning pronto, e aí o rig pronto, e aí você faz essa gambiarrinha aqui para posicionar o personagem e corrigir o skin, ok? Então é isso, é mais um vídeo de apoio aí para vocês terminarem o trabalho de vocês. Percebam que aqui, ó, eu tô com
com o personagem já com bastante polígono, tá? Com 6.000 faces. Para chegar nisso, o que que eu fiz? Vamos só criar aqui um... Eu tava com ele, aqui claro, só um exemplo, né? Eu tinha poucas faces, aí eu apertei a letra 3 para arredondar, ok. Cheguei num ponto onde eu falei que não ia progredir mais, que estava bom para mim. Aí eu vim aqui em Modify, Convert, Smooth Mesh to Polygons. E aí ele chega no resultado que eu tenho agora, tá? Então, letra 3 para arredondar, né? Deixando no Smooth Mesh. E aí, Convert Smooth Mesh to Polygons, tá? Então é isso. Procura deixar ele também lá para uns 6, 10 mil polígonos para ele ficar com um arredondamento bacana aí para a gente trabalhar também no Game Engine. Tá? Qualquer dúvida, estamos no Facebook, tá? Um abraço a todos.